Podcast Conecta Mais começando. Estou aqui com duas pessoas especiais, mas antes de falar das minhas convidadas, eu vou pedir para você seguir nosso canal, clicar no sininho aí para você receber nossas notificações, porque você vai aprender com as experiências dos nossos convidados. Eu sou Georgia Noronha, CEO do jornal Eu Amo Meu Bairro, e vou apresentar nossas convidadas. Bem, uma é proprietária da LF Control, gestão de condomínios, especialista em gestão condominial e terceirização, mais de 10 anos de experiência em gestão condominial. Ela é expert em atendimento humanizado. O nome dela é Lourdes Ferreira. Seja bem-vinda, Lourdes. Obrigada, Georgia. Prazer estar com você. Obrigada, Lourdes. E a outra convidada, ela é CEO da C-Sales Corretora de Seguros, que está no mercado há mais de 72 anos. Olha só quanto tempo, hein? Bastante tempo. Foi fundada em 1953. Está na direção da empresa há 21 anos. Ela é especialista em seguro empresarial e condominial. O nome dela é Salete Salles. Seja bem-vinda, Salete. Prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, tendo a oportunidade de estar falando desse cenário tão lindo que é o condomínio, né? Afinal, o mundo acontece dentro do condomínio. Com certeza, né? A vida da gente está ali dentro, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para a Lourdes, que trabalha na área de gestão condominial. Lourdes, a gente vê que essa área sua não é uma área tão simples, porque você lida com muitas pessoas, com muitas questões. E eu sei que existem duas questões que são chaves para uma boa gestão condominial. Você pode falar para mim? Sim. A gestão condominial, ela envolve vários itens cruciais. Dentre esses itens se destaca a segurança patrimonial e financeira do condomínio, né? Então, nesse sentido, hoje nós temos alguns pilares que nós precisamos estar atentos, né? E hoje, em especial, iremos falar de seguro condominial. Seguro condominial que ele não é uma recomendação, ele é uma exigência legal prevista na Lei de Condomínios e também no Código Civil. Não é isso, Salete? Sim, sim. Lá no artigo 1346 nós temos a previsão, né, a exigência. Então, hoje, como nós já falamos, seguro não é uma recomendação, é uma exigência legal e responsabilidade civil de síndico. Sim, sim. Certo? Certo. Salete, quais os principais riscos na hora de contratar um seguro? Eu sei que essa área de seguro, né, a Lourdes, ela comentou aí sobre a exigência, mas eu sei que muitos síndicos também não conseguem enxergar isso, né? Sim. A lei ela é clara quando ela diz que é obrigação do síndico, o qual essa obrigação ele responde civil e criminalmente, se ele não fizer o seguro da forma adequada, em manter uma apólice de seguro que cubra danos total ou parcial do condomínio. Então, isso é o que a lei determina. Então, a contratação do seguro, ela é exigida por força de lei. Então, não tem essa questão, não, nós estamos sem dinheiro no caixa, não pode ser segundo plano. A contratação do seguro é obrigatório e ela está em primeiro plano. E não só a questão dela ser obrigatória por lei, né? Como a Lourdes falou, ela traz um respaldo financeiro na hora de um acidente e ele também é uma base da proteção patrimonial. Eu vou continuar fazendo as perguntas e não vou direcionar para que vocês possam ficar à vontade, tá? Sim. Eu gostaria de saber, não sei se é Lourdes ou você vai responder, na hora de contratar uma seguradora, o que os síndicos precisam saber, né? O que eles têm que estar cientes de quê? Primeiramente, a recomendação enquanto administradora é que a administradora possa estar apresentando ao síndico um corretor, né, que tenha uma corretora renomada, opções para o síndico. A administradora, ela tem que estar assessorando o síndico, mostrando para ele aquelas coberturas necessárias,
Mas, principalmente, quando você identificar um corretor hoje, um corretor parceiro, essa pessoa qualificada, né, no nosso segmento, é conhecer o bem que será assegurado. Entendi. Então, o síndico, ele vai analisar o que a administradora vai estar apresentando para ele. Então, nosso papel hoje é esse, né? E o síndico que não possui uma administradora, ele também vai ter que buscar um corretor, né? Uma pessoa qualificada, uma pessoa que vai estar mostrando para ele essas coberturas necessárias, né? Está atento à valorização do patrimônio como um todo, os bens que o condomínio possui, que serão assegurados. Não somente hoje você ter uma pólice e estar renovando, digamos assim, sem ter essa avaliação. Entendi. E no caso da cobertura, existe uma cobertura básica para cada condomínio? Eu gosto muito de pegar o gancho, né? A Lourdes falou coisas assim extremamente ricas aqui na resposta dela. Quando a gente faz um seguro, infelizmente o mercado fala assim, vou comprar um seguro. Seguro não se compra, seguro se contrata, porque seguro é a adesão de um contrato já pré-estabelecido. Cada seguradora tem o seu produto. Então, quando eu vou contratar um seguro, o grande erro do mercado, eu quero mais barato. Qual ficou mais barato? Só que não se preocupa com que produto que ele está comprando, porque a companhia A, ela oferece um produto, a companhia B oferece outro produto. O que a companhia A, ela vai atender determinados sinistros que a companhia B não vai. E aí, como que nós vamos qualificar? Então, se a A não atende, a B atende, a B é melhor? Não é dessa forma. Nós temos que analisar o risco, que foi o que a Lourdes falou. Então, mesmo condomínio, de repente foi construído pela mesma incorporadora, mas ele está em bairros diferentes. A passividade de sinistro é totalmente diferente. Então, eu vou ter que buscar no mercado qual é a companhia cujo produto vai atender a passividade de sinistro que aquele condomínio oferece. O risco que ele tem. Tem tudo a ver também com preço e valor, né? Sim, exatamente. Tudo, né? Tudo que se adquire, a gente adquire ou por preço ou por valor, é uma opção. É porque às vezes a pessoa vai atrás do preço, mas na verdade ela pode ter uma frustração muito grande, né, na hora dela recorrer, né? Sim. Da necessidade dela. Sim, exatamente. E como funciona essa cobertura, a cobertura obrigatória? Porque tem a obrigatória, né? Sim, é a cobertura básica, que é incêndio. Existe hoje no mercado 2 produtos que quando a gente chama de básica, a básica simples e a básica ampla. A básica simples é o que todo mundo conhece, que já está aí há dezenas de anos no mercado, que aonde em uma única cobertura você tem o lastro de 5 amparos, normalmente. Incêndio, raio, explosão, queda de aeronave, fumaça, essa é a simples. Eu contrato incêndio, automaticamente eu tenho todas essas coberturas incluídas dentro da verba contratada. Então, por exemplo, eu vou fazer uma análise de quanto vale um determinado condomínio. Metro quadrado construído vezes a taxa daquele mês de construção. Não é só CUB. Muita gente só calcula pelo CUB, não é só CUB. Existem outros índices que se tem que colocar isso em pauta. Principalmente porque o seguro, o sinistro, ele não é pago pela taxa da data da contratação, mas na data do sinistro. E essas taxas, elas mudam todos os meses. Então, entra aí uma questão de média mensal, de reajuste. Então, existe toda uma questão técnica que a gente tem que colocar. Nós, lá na corretora, nós temos profissionais interdisciplinares que alimentam essa planilha. Então, você chega lá à conclusão de que aquele condomínio, ele para reconstruir, não é construção, é reconstrução, 50 milhões, por exemplo. Ok.
Você contratou a básica simples. Incêndio, raio, explosão, queda de aeronave, fumaça. 50 milhões. Aí você tem lá uma cobertura de desmoronamento, que ela é a acessória. Ela é um percentual da básica. Mas se houver um desmoronamento daquele condomínio, um desmoronamento total, ele não vai ter amparo. E aonde, por conta dessa situação, surgiu a básica ampla, aonde, na hora que você contrata o incêndio, ela vai inserir todas as coberturas que é considerada acessória na simples. Então, entra dano elétrico, desmoronamento, vendaval. Ela só não vai incluir, aí você tem que contratar separadamente como acessória, as coberturas de responsabilidade civil, que aí ela entra como acessória. Então, nós temos hoje esses 2 produtos no mercado. Então, que é essencial e não tem como se contratar uma apólice, é a cobertura de incêndio, que a gente chama de cobertura básica. Entendi. Eu sei que a Lourdes, que atua aí com síndicos, né, condomínios, já ocorreu, Lourdes, de algum síndico não querer contratar o seguro? Ou você ter algum problema em relação a isso? Isso ocorre dentro dos condomínios, do síndico não querer contratar? Eu sei que é obrigatório, né? Vocês falaram que é obrigatório. Mas alguém já questionou sobre isso? Não. Em algum momento? O que já houve de questionamento é no momento em que você está entregando o empreendimento e, por não possuir CNPJ ainda o prédio, a gente tem que estar buscando as alternativas e apresentar aquele que, no momento, é o representante do condomínio, que seria a contratação do seguro, considerando o CPF do representante eleito, né? Que depois de ser liberado o CNPJ, ser emitido pela Receita Federal, aí é feito toda a migração, né, do síndico para o CNPJ. Mas recusa não, todos entendem hoje a exigência, né, a responsabilidade civil dele enquanto síndico representante oficial do condomínio. Queria fazer um adendo nisso. Sim. A partir do momento que é expedido a BITSE, o condomínio tem 6 meses para emitir a apólice. Então, ele é obrigatório também, até mesmo se o CNPJ não saiu. E aí existem esses recursos, como a Lourdes falou, e uma outra opção também, fazer no CNPJ ou da administradora ou da incorporadora. E isso só no primeiro ano. Se você renovar a apólice dessa forma, você está sem seguro. Na renovação, ou seja, no segundo ano, já tem que estar com o CNPJ do condomínio. Até alguns anos atrás, nós conseguíamos colocar condomínios sem CNPJ, quer dizer, era só um único dono. Hoje, o mercado já não absorve esse risco, né? E a gente até tem que se preocupar nas questões, porque a gente está falando hoje de condomínio edilício, mas existem as associações, que não são todas as seguradoras que aceitam associações dentro do produto seguro de condomínio. Então, são algumas complexidades que aí quem trabalhar com as associações tem que ter essa preocupação. São poucas as seguradoras que aceitam. E já aconteceu, Salete, em algum momento assim, da seguradora intervir porque aconteceu, né, por algum acontecimento como incêndio, sei lá, algum problema no condomínio? Me conta sobre isso. Sim, nós estamos agora aqui mesmo, estamos em Vila Velha, regulando um sinistro de incêndio de um apartamento que afetou também a parte estrutural. Então, isso faz parte, é o produto que o seguro entrega, né? São os sinistros, danos elétricos de volumes altíssimos, incêndio que vamos dizer, há 20 anos atrás, pouco se ouvia falar incêndio em condomínio, né? E hoje não, porque mudou a sociedade, mudou a forma de consumo. Hoje a periculosidade de incêndio dentro da rotina das famílias é muito maior. Então, o cenário tem essas mudanças. Então, isso é um cotidiano. A gente está lidando com os sinistros, que é o produto que a gente entrega. E complementando, as intervenções, elas são necessárias porque no momento em que você registra um sinistro, há
exigibilidade da vistoria pela seguradora. Então, assim, essa intervenção que você pergunta, ela sempre vai ocorrer, né? Em algumas vezes mais amena, em algumas vezes até, digamos, online, uma vistoria online, como também uma vistoria presencial, aonde o exemplo que ela colocou. E quem faz o registro do sinistro é o síndico ou é a empresa de administração de condomínios? Quem faz o registro quando acontece alguma coisa? Na nossa empresa, somos nós quem abrimos o registro, né? Nos é confiado, mas a responsabilidade civil seria do síndico. Sim. Entendi. E quais são os erros mais comuns na contratação de um seguro para um condomínio? Assim? O que a gente mais recebe lá é o valor da cobertura básica. Então, a pessoa o condomínio tem 10 anos de vida, ela está na 10ª renovação com o mesmo valor que ela contratou há 10 anos atrás. Outra questão, que às vezes a gente pega, o condomínio tem 4 elevadores e tem uma cobertura de dano elétrico de 50 mil, por exemplo. Hoje um drive inversor está em torno de 30 a 35 mil. A passividade de uma queima, de uma perda total de um drive é altíssima. E você não tem só elevadores dentro do condomínio. Então, essa falta de análise de passividade e a avaliação dos riscos que o condomínio oferece é comum acontecer, porque o mercado tem esse péssimo hábito de Ctrl+C, Ctrl+V. O que está na pólice do ano passado, do ano retrasado, ficou do ano passado, que fica desse ano e que vai para o outro ano, e não tem uma reanálise daquilo que tem que se fazer. Isso é muito comum acontecer. É uma das expertises que a nossa corretora tem, que é um diferencial que a gente faz a avaliação e a análise de risco, que são 2 trabalhos diferenciados. E quando acontece um sinistro, o que deve fazer, né? Qual é o que o síndico deve fazer no momento que acontece o sinistro? O primeiro momento é registrar o sinistro junto à seguradora. Via de regra, se eu registrar o sinistro, né, eu automaticamente já copio o corretor, a corretora. Então, é a corretora que te dá todo esse apoio. Orienta, né? Toda essa orientação. É ela quem vai interagir junto com a administração do condomínio, o que vai precisar de documentação, né? Seja os orçamentos, seja fotos, a questão do próprio agendamento da vistoria. Então, hoje, quando você contrata uma corretora, isso é bem bacana da gente dizer, porque você tem a questão assim, em alguns casos, quando você contrata o seguro diretamente com um agente recebedor, você não tenha todo esse suporte que você tem da corretora de estar ali do seu lado. Você acaba fazendo o papel do corretor quando você contrata o seguro diretamente com o banco. A gente tem essa experiência. Eu faço toda a parte, né? Eu acabo tendo que fazer toda a parte que um corretor faria para nós. Então, assim, a gente, na empresa, nós temos como prática, está sempre buscando um corretor, assessoria de uma empresa de corretagem de seguros. Né? É porque fica mais fácil também, né? E tem um problema muito sério com relação à abertura de um sinistro. É você conseguir identificar qual é a cobertura que vai se enquadrar àquele dano. Por exemplo, já teve clientes que ligam e falam assim, olha, eu tive um curto-circuito. Na verdade, nem foi um curto-circuito, foi um raio que caiu. Olha, eu tive um problema aqui de um vendaval que me acarretou
dano a XPTO item. Aí você vai analisar o nexo causal, não foi o vendaval, aquilo ali é de um terceiro, então não é no vendaval que se enquadra, ele vai se enquadrar numa responsabilidade civil, mas de quem que é essa responsabilidade civil? Aquele item, ele está enquadrado nessa seguradora, em que cobertura? No garagista ou no responsabilidade civil geral? Então, até você saber interpretar o nexo causal e dentro daquele produto que o cliente contratou, como você vai abrir aquele sinistro. Porque um sinistro aberto em cobertura errada é passível de recusa. Eu dou assessoria para vários advogados condominialistas e normalmente quando vem algum processo para nós, a maioria são aberturas de sinistros em cobertura errada. Eles mandam para nós analisamos, falam, olha, só mudar a forma de contrair, a gente orienta o advogado como que ele vai acionar a seguradora, pedir a revisão já na cobertura correta, ou então a gente fala, olha, nem adianta judicializar porque a condição geral realmente é risco excluído, ou a gente fala, olha, pode entrar porque existe brecha aqui e vocês vão conseguir receber. Então é nosso papel quando a gente dá essa consultoria em casos de judicialização. Mas lá na corretora, nossa prática é o seguinte, o cliente ele vai me preencher uma carta, me notificando todas as informações, nós analisamos as informações para poder entrar com o processo. E depois a gente faz todo o acompanhamento, orientação de documentação, enfim, até a conclusão, a indenização ou não, se não for passível, né, de indenização. Ou também, só complementando, Salete, a conclusão nem sempre ela é total. Você pode também ter um recebimento parcial, dependendo do sinistro. E aí é importante você ter um corretor que ele vai dar a sequência até o desfecho final. Nós tivemos um caso recentemente que envolveu a infiltração de 3 apartamentos, 3 unidades. Foi acionada a cobertura pertinente. E uma das unidades, ela não apresentou o orçamento, né, que era necessário, da forma como foi exigido. Então, assim, o corretor, ele foi fantástico. Nesse momento, ele conseguiu interagir diretamente com a seguradora, né, mesmo sabendo que nós teríamos mais uma unidade envolvida, o sinistro ele foi aberto parcial. Né? Hoje nós já conseguimos, já foi creditado na conta do condomínio as 2 unidades e resta uma, porque foram valores bastante significativos. Então, assim, esse acompanhamento ele é de extrema importância. Né? Então, o papel hoje do corretor, eu vejo que assim, ele é de suma importância para nós. E uma boa corretora, ela traz também, Georgia e Salete, algumas orientações que a gente precisa estar se atualizando enquanto administradora. Traz segurança, né? Sim, de certa forma. Segurança, exatamente, né? Mais ou menos isso. Aconteceu uma coisa assim no meu condomínio, né? No meu prédio. Eu não sei se a cobertura, se isso tem a ver a questão do seguro. Como que é feita essa contratação? Né? Essa contratação, ela é feita, ela pode ser feita para algum dano que o prédio tenha, tipo uma rachadura que vem de fora para dentro de um apartamento, né? Que possa entrar água dentro do apartamento, que é o que aconteceu na minha casa. Né? Choveu, entrou bastante água dentro do meu apartamento. E eu não sei, nem sei se o prédio tem um seguro que segure esse tipo de coisa. Eu nem sei se o síndico também tem essa ciência. Vai muito pelo nexo causal. O que ocasionou essa infiltração? Por exemplo, falta de manutenção é risco excluído. Calhas entupida é risco excluído. Então, nós temos que ver qual é o motivo pelo qual ocasionou essa infiltração. Então, é relativo, muito... como é que fala? Rachadura. Fissura. Tá. A fissura. O que gerou essa fissura? De fora para dentro. Eles falam que é o assentamento do prédio. Né? O que eu recomendo?
fez o orçamento, está acima da franquia, está com dúvida, aciona a seguradora, ela vai mandar um perito analisar, faz um laudo, verifica dentro das condições gerais, ela é passível de indenização, é feita a indenização, e se não for passível, ele vai te entregar um laudo falando o nexo causal e o porquê que não está pagando. Isso até te dá um respaldo para que o síndico busque alternativas para resolver o problema. Porque nem tudo que acontece o seguro paga. Né? Porque muitas vezes, fiz seguro, estou tranquilo. Não. Eu faço muita palestra, eu falei que uma das palestras que eu mais me senti feliz em falando, o pessoal até ri quando eu falo isso, mas eu falo que a gente tem que ser transparente com o cliente. Seguro não paga tudo. Seguro paga aquilo que é previsto em contrato. Então, é muito importante o síndico ter ciência daquilo que ele está contratando, daquilo que ele está tendo respaldo e daquilo que ele não tem respaldo. Então, quando a gente analisa um sinistro, a nossa fonte é nexo causal, para ver se realmente há respaldo securitário ou não. Tá vendo, gente? Tem que ficar de olho, tá? No seu condomínio, onde você mora, conversar com o síndico, entender, né? Porque às vezes eu, por exemplo, né, como moradora, nunca parei para pensar sobre essa questão. Estou aprendendo com vocês. É muito importante para o morador entender sobre essa questão do seguro, porque às vezes acontece algo dentro do apartamento e a pessoa não sabe como agir. Aí fala com o síndico, aí depois troca o síndico e ele não resolve, ou um resolve e o outro não resolve, né, quando volta a acontecer. Mas, Georgia, nós estamos falando do seguro de áreas comuns. Né? Mas, então, porque o morador também, né, o condômino, ele tem que entender a responsabilidade e a necessidade dele possuir o seguro do apartamento residencial, individual. Nesse caso, se a rachadura foi de responsabilidade do condomínio, se juridicamente isso for comprovado que é responsabilidade do condomínio, o condomínio vai ter que fazer a indenização, independente do seguro pagar ou não, porque nós estamos falando de duas questões. Apólice de seguro e questões jurídicas. São dois lastros que caminham juntos no suporte do morador. Se for passível de pagamento dentro da apólice, ela vai se enquadrar na responsabilidade civil, porque ela danificou um bem do morador, e morador é considerado terceiro. Então, há uma complexidade. Na época, eu contratei um engenheiro para fazer, né, uma análise, um laudo. Até entreguei para o síndico na época, já não é mais ele, já saiu, ele já nem mora lá, né? Ele resolveu, assim, né, mandou consertar, mas depois voltou, né, porque o problema realmente é de fora para dentro, porque chovia, entrava água dentro do meu apartamento. Pode ser vício construtivo, às vezes não é nem questão de manutenção, vício construtivo, ou próprio ajuste, como você falou, e aí tem que ter a questão de manutenção. Então, é bem complexo. É muito bom a gente ter essas informações, né? Sim. O morador, ele precisa entender não só, né, o que ele pode fazer, até contratar um seguro para o apartamento dele, e até mesmo o que acontece no prédio dele, para que ele possa, às vezes, fazer uma intervenção ali. Porque, às vezes, o síndico não sabe, né, não tem a ciência dessas questões, né? Exato. Mas as manutenções citadas aqui... essa parte é uma parte importantíssima de se falar. Então vamos porque nós temos assim várias questões, digamos assim, que se não for comprovada a manutenção, você não vai ter cobertura do seguro. Você pode estar com a apólice mais bem elaborada, né? Pode ter feito tudo certinho, né? Né? A seguradora, a administradora, mas se a manutenção não estiver em dia, é um trabalho que, assim, acaba colocando em risco o trabalho de outros. Coloca a apólice em risco. Um exemplo, se você tiver telhado, né? Questão de telhado em condomínio, o telhado, ele tem a periodicidade de você estar fazendo a manutenção
lá na parte da impermeabilização, das calhas, a fachada em especial. Então, o exemplo que você está citando, pode ser acomodação do terreno, do empreendimento ao terreno? Pode. Mas, como também pode ser o inverso, né? Então, assim, se a administração do condomínio comprovar que ela vem executando a manutenção de acordo com as normas, no caso a BNT, que rege aí a periodicidade das manutenções, o condomínio passa a ter argumentos para poder ter sucesso. Sim. Né? Não é isso, Salete? Até isso entrar de forma administrativa, se a seguradora der uma negativa indevida, entrar de forma administrativa e cobrar, pedir a revisão do processo. Isso. E se não for resolvido, entrar até em questões de judicialização. Eu costumo dizer o seguinte: empresas são feitas por pessoas. Regulação de sinistro, normalmente, os inspetores são empresas terceirizadas às seguradoras. E pessoas erram. Por isso que a postura do corretor no acompanhamento de um processo de sinistro é muito importante para também analisar isso, se aquela negativa foi correta ou não. Então, se houve a manutenção, se estava tudo em ordem e houver uma negativa, a gente pede a revisão de processo, comprovando de forma documental. Agora, se não houve a manutenção, o dano foi proveniente da falta de manutenção, textual, lá, você vai ler lá. Falta de manutenção, risco excluído. Não adianta, porque realmente não vai pagar. Não vai pagar. Como saber, assim, se o valor contratado é um valor adequado? Isso é discutido, né? De acordo com o que é contratado. Como é que funciona isso? Então, é essa questão da gente analisar a passividade dos sinistros, né? O que meu risco oferece? Quanto que vai custar para eu reconstruir o prédio se ele pegar fogo e for condenado? Então, no que isso daí vai ocasionar? Numa demolição ou implosão, contenção de segurança, limpeza de terreno, e a reconstrução. Tá vendo que não é só construção, tem outros índices. Esses valores a gente não calcula pelo preço de venda, porque preço de venda você está pagando terreno e localização. Então, não é só o CUB, tem uma série de índices que a gente tem que olhar ali. Então, a gente analisa esse na questão do incêndio. Quando nós falamos em dano elétrico, tem que se fazer um levantamento do que você tem dentro desse condomínio que é passível de um pagamento de sinistro numa perda total. Então, eu estou falando normalmente a gente tem muito de elevador, mas você tem as câmeras, você tem toda a parte de tudo que é elétrico dentro de um condomínio. Então, você tem que ter esse levantamento. É o conhecimento do seu patrimônio. Eu vou te contar uma coisa. Eu trouxe essa expertise de análise de condomínio através do que nós fazemos no empresarial. Quando você entra dentro de uma empresa, você analisa tudo que é passível de sinistro. Então, se você pegar numa indústria, eu tenho lá um prédio enorme de alvenaria que ele nem custa muito. Mas o maquinário que tem lá dentro custam fortunas. Então, eu tenho que levantar os valores desse maquinário. Porque se pegar fogo, para eu reconstruir aquela indústria. Essa mesma visão eu trouxe para o condomínio. Dentro de uma empresa, eu sento com o contador para a gente fazer esse levantamento. Então, e a gente tem essa dificuldade, eu sinto muito essa dificuldade quando a gente chega com um síndico ou de uma administradora e fala, eu preciso dessas informações. Ah, não, você pede muita coisa, eu vou fazer com outro corretor. Então, tá, eu vou fazer o quê? Né? Só que sem aquelas informações, eu não consigo mensurar valores. Além do prédio, o prédio tem o seu patrimônio. Ele tem uma academia, ele tem salão de festa, ele tem móveis ali dentro. Aquilo ali é um custo. Se pegar fogo, você vai ter que ir na loja comprar e colocar. Aquilo tem que estar mensurado no valor do seu patrimônio. Sim. E pouquíssimas pessoas observam isso. Então, hoje o grande problema, nós que estamos na ponta, que nos preocupamos com avaliação e análise de risco, temos essa preocupação muito grande.
é a falta de informação. Nós temos alguns profissionais que nos conectam, olha, eu quero que você faça um trabalho com a gente, assim, 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 eu preciso avaliação, ok, nós fechamos a parceria. Quando os nossos funcionários entram em contato e pedem as informações e as pessoas não passam, eu simplesmente falo, não apresente. Eu não apresento. Faça só nos valores que estão na pólice, ok? Conforme solicitado, segue um estudo de acordo com a pólice Vicenda. Não é uma análise, uma avaliação de risco. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso qualquer um faz. Você não precisa de um profissional. Um estagiário faz. Ele vai pegar e vai copiar e colocar no sistema. Ok. Aí você pode correr atrás de preço. Só não chora depois na hora que der o sinistro. Né? Deixa eu falar uma coisinha aqui para as pessoas que estão assistindo. Olha só, pessoal, vocês devem passar esse podcast, enviar para todas as pessoas que moram em condomínios, ou empresas também, né, que trabalham dentro de condomínios. Envie esse podcast para todo mundo, para a gente que trabalha na área condominial, porque eles precisam saber dessas informações. São muito importantes, né? Sim, sim. O patrimônio, às vezes a pessoa passa uma vida inteira para construir esse apartamento que nós estamos fazendo a regulação de sinistro. Eu escutei do proprietário, isso doeu muito no coração, graças a Deus o seguro dele estava redondinho, ele vai ter a indenização. Eu demorei 10 anos para construir e perdi em 10 minutos. Nossa. É muito triste escutar isso. É muito triste. É a hora que acontece que a pessoa vê realmente a importância. A pólice não é só para cumprir tabela legal. Ele é um respaldo, ele é um sustento, é uma base da gestão da administração, né? É uma mitigação de risco, é um gerenciamento financeiro. É muito complexo. E detalhe, né? A gente está aí, hoje é dia 10 de dezembro de 2025. Amanhã, 11 de dezembro de 2025, passa a vigorar o novo marco legal do seguro, onde a espinha dorsal que regulamenta o seguro brasileiro muda completamente. Deixa de estar totalmente no respaldo do Código Civil e passa a ter uma normativa específica, normativa não, uma lei específica, como a maioria dos países europeus, né? E nós vamos ter uma dualidade, porque além de nós termos o novo marco legal, nós continuamos com as normativas SUSEP. Então, aí fiquem antenados com as mudanças, coisas grandes vão mudar no mercado, sinistro, aceitação, vai ter muita mudança. E atentos para não ter surpresas. Quem trabalha nessa área condominial tem que estar muito alinhada com a seguradora, né? Muito alinhada, né? Antenada e alinhada, né? Sim. Inclusive, há 60 dias atrás, quem trouxe essa informação inicial para a gente, para nós, lá na empresa, dessa mudança que iria acontecer a partir do dia 11 de dezembro de 25. Foi a Salete. Então, assim, através do sindicato, né, nós participamos de uma live, né? O sindicato trouxe através dela essa informação e depois nós conseguimos essa conexão e ela trouxe para um grupo, né, dos nossos clientes. Então, assim, é preciso, sim, ter essa afinidade, digamos assim. O trabalho tem que ser realmente, assim, de parceria, né? E vamos aguardar as mudanças, né? Eu posso fazer uma pergunta, George, para a Salete? Claro. Salete, eu queria que você falasse para nós sobre aquela questão do funcionário, né? Aquela particularidade na apólice hoje do condomínio, aquele item relacionado ao funcionário.
Porque hoje, a nossa convenção, nós temos aí a exigência de termos a apólice de seguro e vida do funcionário com algumas coberturas também definidas em convenção coletiva, e as administradoras, elas cumprem esse papel de estar fazendo o pagamento regularmente, né, ou incluindo ou excluindo funcionários, mas eu tive uma informação também, uma atualização, digamos assim, pela Salete, nessa questão de funcionários, que além da apólice de vida do sindicato, eu também deveria ter um outro olhar. Então, eu gostaria que ela falasse isso aqui para a gente. O seguro de vida, eu falo que ele é uma grande paixão, porque ele tem um peso social absurdo, né? Você tem lá um funcionário que está há 30 anos, ele vem a óbito, você tem um respaldo para dar um apoio para a família. Em contrapartida, nós já tivemos um caso de um rapaz de 21 anos indo trabalhar, sofreu um acidente e veio a óbito, e era funcionário de um condomínio. A família teve uma indenização através do seguro de vida. Porém, existe uma questão, que é o caso do funcionário se machucar, sofrer um acidente dentro do condomínio e o condomínio ser responsabilizado, que é uma cobertura que poucas pessoas contratam, que é os responsabilidade civil empregador. Ele vai cobrir, ele vai pagar uma indenização para o funcionário se o acidente que levá-lo ao óbito ou a uma invalidez, e aí, tanto ele, se ainda tiver em vida, no caso da invalidez, ou vir a óbito a família, ingressar com processo contra o condomínio, responsabilizando o condomínio pelo acidente, o condomínio ele vai ter esse valor que estaria contratado dentro da responsabilidade civil empregador. Porém, esse acidente tem que ser dentro do local de trabalho, tá? Salete, mas os funcionários são terceirizados. A gente sabe que juridicamente, mesmo sendo terceirizado, o condomínio ele é corresponsável. No caso de uma indenização que entra pensionamento, esse valor ele pode ser utilizado para complementar o pagamento de um pensionamento. Que seria isso, a pessoa morreu em tenra idade, e aí o juiz vai fazer o cálculo quantos anos ele teria útil, né? Quanto que ele iria produzir de forma útil se ele não tivesse vindo a óbito naquela idade. Isso aí é quem vai determinar esse valor, é o juiz. Então, aí o condomínio vai ter que pagar aquele valor. Então, se ele tem esse seguro, ele pode pagar ou até mesmo complementar essa questão do pensionamento. Então, é uma coisa que pouca gente se preocupa e muito pouca gente contrata a cobertura de responsabilidade civil empregador na apólice do condomínio. E quem arca são os moradores, né? Empresas que têm apólices com consciência sempre contratam essa cobertura. Nossa. O que muda voltando para o marco legal, né? O que muda para as empresas administradoras e para os condomínios? Nós estamos falando aí de mais de 100 artigos, né? Mas tem duas coisas assim que eu acho que é extremamente importante. Primeiro, a questão de aceitação de risco. Hoje você emite falta 10 minutos para a corretora fechar, o síndico por favor, fecha aí que está vencendo hoje meu seguro. Aí a gente vai lá, entra no sistema, clica lá em transmitir a proposta, né? Preenchemos tudo. Mandou online para a seguradora, já está com a cobertura provisória. Isso hoje, até hoje, né? 10 de dezembro de 2025. A partir de amanhã, a partir do dia 11 de dezembro de 2025, a seguradora ela tem o direito
de não dar essa cobertura provisória. E ela não tem mais 15 dias obrigatoriamente para emitir a apólice. Ela tem até 25 dias para emitir a apólice. Como o mercado vai se comportar? Ele vai manter essa cobertura? As companhias ainda não se manifestaram. E olha só, é amanhã que já começa. Estamos menos de 24 horas. A maioria das companhias ainda não se manifestaram. Então, nós corremos o risco de transmitir uma proposta, a companhia solicitar uma vistoria, chegou lá, o extintor está totalmente descarregado, está tudo fora de data, a companhia vai falar assim, olha, risco excluído. Até então, nós tínhamos mais 48 horas de cobertura automática, cobertura provisória automática, no caso de não aceitação, que era uma normativa da SUSEP, que não existe mais. Negou, você está sem seguro. Então, qual que é a minha orientação? Vamos esperar a sorte, o que a companhia vai resolver? Não. Renove os seus seguros com antecedência. Porque aí você vai ter esse prazo de análise e de aceitação do teu risco. Observem as questões de manutenção, para você não ter um problema de não ter aceitação da tua apólice por falta de manutenção. Então, o olhar para essa questão de seguro e de manutenção tem que ser triplicado na visão do síndico, na visão da administradora, enfim, de todos que estão ali envolvidos, né? É uma preocupação. Por outro lado, também não vou trazer só notícia ruim, né? Por outro lado, a questão de sinistro. Como funciona hoje? A companhia ela tem até 30 dias para encerrar o sinistro, para finalizar o processo de sinistro, a partir do momento que você entregou o último documento. Porém, a seguradora ela pode pedir várias vezes o documento durante esse período. Às vezes, falta 28 dias para expirar o prazo, ela pega outro e te pede mais um documento. Começa tudo de novo a contagem dos 30 dias. O que muda com a nova norma? A reguladora ela pode ter só 2 intervenções para solicitar documento. Ela não pode ficar pedindo documento agora o tempo inteiro, não. E ela, a partir do momento que você entregou, ela tem até 5 dias só para pedir de novo. Então, isso diminuiu o prazo de regulação de sinistro. Porém, também tem outro lado. Se o síndico, o segurado, demorar para entregar os documentos, automaticamente o processo dele é arquivado. Então, ele também tem que cumprir as normas. Ah, Salete, mas demorou o laudo. Ok, está arquivado. Pode reabrir? Pode reabrir, a gente reabre o processo depois. Só que ele vai ficando mais complexo. Então, se você for atento, tiver com os teus documentos tudo em ordem, deu sinistro, eu sei que vai precisar desses documentos, vai atrás, já lauda, já pega orçamento, já junta todos, você já está acostumado com aquilo, entrega rapidinho, você tem uma indenização. Você não precisa mexer no caixa do condomínio. Então, a parceria no trabalho de uma regulação de sinistro hoje pode reduzir em muito e ajudar, assim, absurdamente essa questão de gestão financeira num caso de um acidente no condomínio. Lourdes, o síndico tem que estar bem alinhado com você, hein? Com a pessoa, né, administradora de condomínio tem que estar bem alinhado, né? Às vezes o síndico, assim, eu não sei como todas as empresas funcionam, administradoras, mas às vezes pode ser que uma administradora não oriente o síndico sobre essas questões, por exemplo, porque muitas pessoas se tornam síndicos, tipo, está aposentado, ou então não quer pagar o condomínio, ou então quer só, né, quer ajudar, é uma pessoa que é da administração, então quer fazer pelo condomínio, mas às vezes ela não está sendo assessorada por trás. Porque se ela não for assessorada por uma empresa competente, uma administradora competente, pode ter muito problema, né? Ele tem que ser assessorado por uma empresa competente e essa empresa, os controles dela tem que ser assim, 101. Não é isso, Salete? Com certeza. Porque hoje, como ela falou, a questão de você transmitir uma apólice, renovar uma apólice no último minuto, na prorrogação, acabou. Não vai acontecer mais. Então, hoje, qual é o cenário ideal?
que você comece a fazer as suas pesquisas, né, as suas propostas de renovação com 30 dias de antecedência, para que você tenha tempo satisfatório de fazer a visita ao condomínio, discutir com o síndico, mostrar as possibilidades, né? Vamos fazer a cobertura ampla, vai ser a básica. Olha, hoje precisamos fazer adequação em algumas coberturas. E principalmente termos o prazo de olhar a questão da previsão orçamentária, porque toda essa adequação ela pode impactar na minha previsão. Sim. Então, é todo um contexto. Você tem que ter o controle da vigência da apólice, ao mesmo tempo você ter esse olhar para o fluxo de caixa do condomínio, trabalhar ali, ter essa conversa com o síndico, com o conselho, com todo o corpo diretivo, mostrar a necessidade dessas adequações, tá certo? E, assim, exaustivamente, assim, esgotar esclarecer qualquer dúvida que venha surgir, né? Para que no dia que realmente a apólice estiver vencendo, você esteja tranquila, né? Sim. Minha apólice está renovada lá, está tudo certo, já alinhei com a corretora e vou dormir tranquila. Vou estar tranquila. Vou dormir tranquila. Essa frase é preciosa. É muito preciosa. Por acaso a seguradora também, é porque eu vejo várias empresas que quando está vencendo o prazo de alguma coisa, elas sinalizam para o cliente. A seguradora também faz isso? Na verdade, não é a seguradora, é a corretora que normalmente faz. Algumas seguradoras, elas também disparam alguns e-mails avisando que a pólice está vencendo. Uhum. Agora, a gestão disso, normalmente, quem faz é a corretora. Por isso que há pouco a Lúcia falou a questão de se fazer seguro em banco. Dificilmente um banco vai te oferecer esse tipo de gestão. Uhum. Então, a gente sempre faz esse controle já antecipadamente, já avisa, já solicita os documentos, atualização de informação, então a gente já faz com antecedência. Acaba um assessorando o outro, sim, né? A corretora... Não, parceria, né? Parceria, né? E também, Georgia, as administradoras hoje, elas têm os sistemas operacionais, eles estão bem arrojados. Hoje, o próprio sistema operacional, quando você o alimenta... Você tem esse alerta, né? Não somente de seguro, mas das manutenções prediais, aquelas programadas, o que a gente chama de programado, né? Que não dá para fugir. Tem que fazer, né? Então, assim, a gente não fica só na iminência, digamos assim, do controle em Excel. Hoje é só você utilizar uma ferramenta bacana que os prazos serão cumpridos e tudo vai correr bem para todos. Bacana. Eu vou pedir para as duas, né, cada uma, mandar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo em relação a seguro, em relação a como se sentir seguro, a contratação. O que você falaria para esses condomínios? E, Lourdes, o que você falaria para esses síndicos? Em relação a qual a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa sobre seguro ou sobre essas questões para a gente? Porque a gente já está terminando o nosso tempo aqui. Com relação a seguro, síndicos, moradores, conselheiros, se interem do que é uma apólice de seguro. Pegue as condições gerais. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ler. Fala, Salete, mas tem 200 páginas. Pega o que pelo menos você contratou e leia o que tem na sua apólice. Principalmente riscos excluídos e bens não compreendidos no seguro. Adquira uma apólice de seguro como um contrato e não como uma compra, porque ele é o teu respaldo na hora da dor. Bacana. Perfeito. Uhum. Disse tudo, né? Disse tudo. A leitura hoje
da cartilha, do manual, ele é muito importante, porque ainda existem interpretações que você contratou uma cobertura e você vai ter aquele valor 100%. Existem pessoas que não entendem a questão da franquia, sim, do que vai ser deduzido, não é isso? E também existem algumas coberturas com as particularidades que é preciso que todos entendam. Então, assim, o nosso recado, digamos assim, para o corpo diretivo, não só síndico, mas também quando você tem uma gestão participativa do conselho, onde o síndico apresenta as propostas para o conselho também poder estar ali, né, participando, é que leiam a proposta, item a item, né, para que você realmente tenha, assim, a certeza do que você está contratando. Muito bom, isso. Muito bom. Nossa, quanto aprendizado! O bate-papo está sendo muito bom. Eu fico muito feliz em recebê-las aqui. O bate-papo foi muito instrutivo. Super agradeço a participação de vocês, tá? Salete, obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Lourdes, obrigada. E para finalizar, obrigada, eu tenho uma lembrancinha para vocês. Olha, que eu vou entregar aqui. É uma lembrancinha, é uma lembrança mesmo de um parceiro. Obrigada. Pode abrir aí, que é o parceiro Confino. Olha, um parceiro Confino. Salete, esse parceiro aqui é maravilhoso. Olha, tá? Que maravilha. Só de ler eu imagino o cheirinho. Maçã com canela. Gente, olha isso. Gente, eu recomendo. Muito obrigada. Eu recomendo, já conheço. Conheço o parceiro. É uma delícia. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá, a participação de vocês. E finalizando, o podcast Conecta Mais, finalizando, até a próxima.